Aleluia. Pai, aleluia. Amém. Amém, meu Senhor. Boa tarde. Oh, glória a Uma honra. Jesus. Não é demagogia. Realmente é uma honra estar servindo essa casa. Porque, embora alguns pensam que não seja, mas é a casa do Senhor. Confesso que eu me sinto mais à vontade aqui do que em algumas igrejas. Tu és fiel, Senhor. Você sabe do que eu estou falando, porque cavar poço não é para qualquer um. Eu ministro já há 23 anos já da minha vida. Há 4 anos e meio que eu cavo poço. Deus tem sido grato conosco, nos colocou pastoreando, mas não é fácil. Estava sentado ali quietinho no meu canto, me fez me recordar quando minha ordenação ao pastoreio saiu de Campo Grande, que eu era da DCG, e fomos para uma igreja enorme. Igreja, 3 banheiros, 3 cozinhas. Embaixo era um pouco pequeno, mas em cima mas são brincadeira mesmo. Eu estava sentado ali, José. Nitidamente eu me vi. Porque conhecer é diferente de conviver. Meu Deus. Bater no ombro é diferente de agarrar. Meu Deus. Essa semana você falou comigo que o teu Deus é o meu Deus. E o teu Senhor é o meu Senhor. Espíritos. Vivemos em dias que ouvimos falar de tudo, mas viver estamos semelhante àquela época que alguém chegou para Daniel e perguntou: tu é o mesmo? Meu Deus. Eu me recordo bem que num domingo me doeu o coração. Você ministrar para 300 pessoas, daqui a pouco para 3, Meu Deus. contexto totalmente diferente. Eu viro para minha esposa e falo: ó, tu ora, eu prego. Tu ora, eu prego. Se não chegar ninguém, eu dou oportunidade à missionária Kátia. Se não chegar ninguém, eu dou oportunidade a essa nega aí, brincando com ela. Se não chegar ninguém, a gente fecha e vai embora, porque o nosso ministério não se resume em tempo. Meu Deus. Mas Deus é tão fiel Oh, que não tem aquele que ele chama que ele não garante. Aleluia. É verdade. O processo, ele é doloroso. O geólogo fala que existe 208 espécies de barro, mas dentro de um processo, só 8 cabe para se tornar um vaso. E dentro desse processo de busca desses 8 para se tornar um barro, ele vai em veredas, ele vai em pântano, ele vai em lugar onde o homem em si não vai, porque ele procura o de melhor para o reino dele, e o de melhor, já diz Paulo, não tem aparência, porque a essência está dentro. Aleluia. Glória a Deus. Não é o ambiente, nunca foi o ambiente, aleluia. Mas sim quem está no ambiente. Aleluia. O ambiente, quando ele chega, muda.
Nesse processo, temos que ter uma diligência de suportar. Se ele falasse que ia doer, não entraríamos. Se ele falasse que muitas das vezes iríamos dormir chorando, nunca iríamos entrar. Mas ele nos levanta, nos motiva a andar, nos deixa cair, sacode a poeira, levanta de novo. Ele pega na tua mão, porque quem começou a obra, ele vai até o final. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele é fiel. Hoje, quem olha a IES, não vai pensar que a gente começou na varandinha. Tu sabe disso. Uma coisa eu sempre falo, confia no que Deus te deu. Confia no que Deus te deu. O que Deus fala, somente a minha graça. Aleluia! Ah, mas é fraco! Somente a minha graça. Ah, mas eu entendo. A minha graça que é na show. Eu rebendarai, show. Basta. Pega a tua Bíblia. Quero compartilhar um texto que Deus ele fez queimar no meu coração. O Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 7. Deus poderoso. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no dia seguinte, Jesus se levanta, Jesus se dirige a uma cidade chamada Naim. E muitos dos seus discípulos acompanhavam, juntamente com uma grande multidão. Ao se aproximar de a porta, eis que saía o enterro de um filho de uma única. Saiu o enterro do filho de uma viúva, o único filho de uma viúva. Com ela seguiu uma grande multidão da cidade. E o vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chore. Aleluia! Aproximando-se, tocou no esquife e parando o que os carregava, disse ao jovem: levanta. E um outro se levantou, pôs-se a falar, e Jesus se entregou de volta à sua mãe. Deus, aleluia! Oh, glória a Glória a Jesus! Deus, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Preste atenção. Obrigado, Deus. O homem, se ele entendesse, ou se ele pudesse ver que ele iria passar por algumas privações, ele não se lançava. Mas a grandeza de Deus é tão maravilhosa que ela vai inundando o nosso coração ao ponto de nos convencer aí como Paulo foi para o matador. Por sua vez, o Evangelho que acabamos de ler agora, o Evangelho sinótico, escrito entre 58 a 65, pelo um evangelista chamado Lucas. Eu amo esse cabra ao ponto de botar o nome
do meu temporão de Lucas. Eu amo. Por quê, pastor? Eu sempre falo isso. Porque ele fez o que eu e você jamais iria fazer. Lucas estudou nas maiores escolas de medicina. Perdeu 15 a 13 anos da sua vida para se formar, doutor. Para ter um canudo em sua mão. Para poder exercer com carinho o que um tanto tempo ele percorreu no caminho. Para vir agora, através de um paciente chamado Paulo, ele rasgar tudo. Porque ele encontrou algo que a terra não tem condições de dar. Oh, glória a Jesus. O homem ele corre para lá, para cá, atrás de algo para suprir o que aqui dentro está chorando, sangrando, que só a palavra consegue. É verdade. Lucas cuida de Paulo, mas agora ele entende que o que ele sabe não é nada. Quando ele está de frente de um doutor da lei, cheio de graça, cheio do poder, com marca de Cristo em seu corpo, e não largava a obra. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Oh, aleluia! Aleluia! Lucas faz o que eu e você jamais iria fazer. Se alguém chegasse no tempo que estamos vivendo, larga o que você lutou por Cristo. Tá maluco? Cristo não quer isso. Mas a Bíblia fala que aquele que não perde a sua própria vida para o reino, ele jamais irá ganhar o reino. Espírito Santo, aleluia! Lucas pendura a chuteira como médico. Conhece um homem chamado Teófilo, que também se apaixona por esse evangelho que ele ouve, mas não vê. Vou falar de novo. Meu Deus! Ele se apaixona pelo evangelho que muitos aí fora estão se apaixonando, mas está raro de ver. Meu Deus. Deus, aleluia! Lucas agora, através de Teófilo financiando ele começa a fazer um tratado, percorrer, ao invés de exercer a medicina, ele começa a ser um rapaz que começa a escrever a respeito de Cristo. E imagino eu que pelas velas, becos, pequenos vilarejos onde Lucas passava, ele ouvia cada história. E dentro dos quatro evangelhos e 3 sendo sinóticos, só Lucas escreve a respeito dessa viúva. Com propriedade. Porque ele escreve para grego. Em grego ele faz tudo na minúcia. Percebendo quando ele chega numa certa cidade chamada Naim, por nome bela, beleza, formosa, alguém conta uma história que aconteceu naquela cidade. Talvez alguém está falando assim, estava aqui sentado e vi quando passou um cortejo. E quem conta, ele conta da forma que ele vê. Ele vê uma certa discriminação. Ele não vê uma mãe que agora estava partida ao meio, não. Lucas começa a notar e alguém narrando está dizendo, olha, passou uma viúva que agora estava indo a enterrar o seu filho, o único filho. A dor da discriminação é tão grande
que essa mulher ela leva sobre si, que nem o nome dela ela teve direito de ter aqui. Alguém estava conhecendo essa mulher agora, por outra hora ser viúva e agora perder o que mais ela tinha de precioso no momento. Espírito Santo. Mas Lucas continua escrevendo. E a história fala que no dia seguinte, que dia seguinte é esse, pastor José? É o dia que aquela mulher acorda, já sem lágrimas. É o dia que aquela mulher acorda sem chão, olha para o lado, vê retrato daquele que não está mais. Meu Deus. Olha para o outro, vê o cheiro exalado em meio à casa, que daqui a pouco vai se acabar. As horas vão se passando e a dor, ela aumenta. Sabe por que a dor aumenta? Porque ela sabia que ela teria que abrir a porta da casa dela, Deus, para enfrentar esse momento difícil. E quando ela abre a porta da casa dela, o vizinho vê a real problemática que ela está vivendo. Espírito Santo. Que dinheiro não consegue resolver. Que o Estado não consegue resolver. Meu Deus. Para a morte só tem um até hoje, que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo já dizia que ele desce as partes, porém mais baixa, toma, aleluia, da mão da morte a chave e pergunta: cadê tua vitória? Meu Deus. Aonde está os teus agrilhões? Meu Pai Celeste. Aleluia. Mas no dia seguinte, ela acompanhada de uma multidão mais vazia, de ajuda. Porque era desonroso uma multidão não ter 3, 4 carpinteiras para estar chorando, 2, 3 ou 4 flautistas puxando o cortejo. Era desonroso. Isso tudo tinha. No momento difícil, que ela olha para um lado, ela não consegue ver melhoria da situação dela. Era só ela chegar ao lado de fora da cidade, realizar o rito e vir embora chorar, José. Meu Deus. Era uma mulher que não orava, José. Era uma mulher que não falava de Deus. Era uma mulher que não tinha um relacionamento com Cristo. Mas sobre a palavra de Deus, ela me fala nesse início de noite. Ei, o quê? Foi para isso que o Filho do Homem se manifestou. Para quê? Para desfazer, quebrar toda a obra do inimigo. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. E lá do outro lado, a Bíblia fala que eles se levantam. Aleluia. Espírito Santo. Quando eles se levantam, eu imagino o inferno treme. Quando eles se levantam, o demônio já fala: perdemos. Oh, Espírito Glória. Santo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Era Deus iniciando poderoso. os últimos fôlegos das dores dela. E Cristo levantou para vir ao encontro. Meu Deus. Poderoso, aleluia.
Ninguém entende por quê. No dia seguinte, com uma palavra, ele curou. E por que agora ele tem que ir? Vou falar de novo. Meu Pai Celeste. Santo! Que para alguém basta uma palavra. Deus! Mas para quem já está com peca, ele se apresenta. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Guarda teu nome, Jesus. Para cada uma etapa, ele vem de uma forma. Mas o que me chama mais a atenção é que ele não deixa de vir. Ele Aleluia. chega. Glória a Deus. Deus, aleluia! Aleluia, Jesus. E ele vai, libera uma palavra, o servo do centurião, e o servo fala: não precisa, porque eu tenho autoridade e sei o que o Senhor está falando. Com essa palavra, eu sei que o meu servo já está curado. Bendito é o teu poderoso nome. Depois desse dia, Cristo ele vê a necessidade de entrar em Naim, uma cidade formosa, alegre, porém está vivendo o seu luto. Espírito Santo. Meu Deus do céu. Me permite aqui em poucos minutos pontuar sobre esse argumento. O primeiro ponto que eu ponho aqui é que Cristo ele está vendo. Vou falar de novo. O que ele está vendo, pastor? Espírito! É pessoas ganhando com a tua dor. Meu Deus. É, Deus. E aí? Ele se levantou. Meu Deus! Quando ele se levanta, não é para passear. Quando ele se levanta, é para resolver. Ô glória! Cristo se levanta, a multidão que o seguia veio atrás dele. O primeiro ponto que ele agora resolve é qual, pastor? Ele olha para os coveiros, sonho, e para eles. Para uns era choro, mas para quem estava cavando para enterrar, era alegria. Meu Deus! Deus, aleluia! Libera uma palavra agora para a tua vida nessa noite, ei. Se alegraram até o dia de hoje com a tristeza. Aleluia! Lucraram até o dia de hoje com a tristeza. Mas hoje ele se levantou e parou. Deus! Aleluia! Nesse dia, coveiro não ganhou dinheiro. A mulher está vindo chorando. E antes de Cristo se apresentar, ele já estava trabalhando. Ô glória! Se tu entendesse que ele trabalha sem você ver, e até mesmo sem você crer, Oh meu Deus! porque ele promete e ele garante. Ele não é um homem que vai dar tapinha nas tuas costas e vai te abandonar, não. Só que ele não vai chegar na hora que você quer. Ele Deus! chega na hora que ele deter. Eita Deus! Espírito Santo. Primeira coisa que ele faz, ele para os coveiros e fala para eles: hoje vocês não ganham nada. Deus! Fecha a cova. Hoje Deus está falando: fecha a cova. Meu Deus! Ele está dizendo: hoje ninguém vai ser enterrado. Aleluia. Fecha a cova. Eu creio, Espírito Santo. Eu ainda fecho cova. Glória a Deus. Ele continua andando. E a segunda coisa que ele faz, ele para
quem está levando Aleluia. o esquife. Vou melhorar. Ele para quem está levando a tua dor. Meu Deus! Meu Deus. Vou falar de novo. Ô Louvado é o mistério! teu nome, Jesus. Poderoso na batalha. Quero saber quem é, mas ele vai parar quem está levando a tua dor. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele para, Obrigado, Deus! é notório, todos vê. E se assusta, porque não era Meu comum. Deus! Era anátema. Para um judeu isso não pode acontecer. Só que Cristo ele veio quebrar protocolo. Meu amado! Se é para o milagre chegar na tua casa, ele nem se for para tocar no macumbeiro, ele vai fazer chegar o milagre na tua casa. Aleluia! Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Elias, sim, Santo! desce, porque eu já mandei o corvo te alimentar. Aleluia. Se você vai querer ser alimentado, o problema é seu. Aleluia. Porque para se alimentar tem que Descer. Tem que? Descer. Ah, mas é corvo! Mas eu estou mandando. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas não dá! Dá, porque eu que dei a ordem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Tem corvo que é mais obediente do que a igreja! É verdade. Verdade. Mistério, mano. Oh, meu Deus! Ah, mas eu não... Ele mandou. Deus! Então se alimenta. Aleluia. Cristo para o esquife. E alguém vai observar que ele não trata com defunto. Vou falar de novo. Deus não trata com quem está morto. Deus! Aleluia. Mistério. Ele trata com quem está vivo. Primeiro tratamento que ele traz para essa mulher é na mente. Meu Deus! Ele precisava restaurar as emoções, porque senão ela não conseguiria mais caminhar. Mente doente, Espírito Santo. corpo doente. Mente sarada, corpo sarado. A Bíblia fala que ele fala para ela: minha filha, não chore. Tu és bondoso, Deus. Quem olha pensa que ele está sendo truculento, mas ele sabe o que fala. É Aleluia. verdade, Deus. Meu Deus tremendo. Ah! Enquanto você está chorando, eu estou deixando de agir. Meu Deus! Mas se tu parar de chorar, eu me revelo Deus! para você nessa noite. Glória a Deus. Mulher, não chore! Mas como é que eu não vou chorar numa situação dessa? Vendo que eu já tinha perdido algo no passado, que era um pilar para a minha vida. Espírito. O meu presente está devastado, Espírito de Deus. porque o meu presente está alinhado com o meu futuro, que era o único filho, e eu já não tenho mais idade. Meu Deus. Como não chorar num momento desse? Mas o que Cristo está falando conosco aqui Espírito Santo. é que sentimos que Ele está no ambiente. É verdade. Meu Deus. Entendemos que Ele está no ambiente.
mas continuamos se comportando como uma criança chorona. Meu Pai Celeste. Ele para o esquife, manda fechar a cova e fala: para de chorar. Amado da minha Engole alma. o choro. Amado da minha alma. Ei, engole o choro! O Evangelho não é um barquinho de diversão, não. Tampouco um morango, não é? O Evangelho é marca. Deus! Deus! O Evangelho é para quem mata no peito. Meu Deus, Maravilha, aleluia. Viva Ele! E que eu venha perder. Cristo faz que ela entendesse a situação. Ela para de chorar. E engraçado que quando ela para de chorar, alguém começa a chorar. Meu Deus!